Às vezes, a vida pesa quando a casa silencia. Você apaga as luzes, olha as faturas sobre a mesa, sente o peito acelerar como se houvesse um relógio escondido dentro de você, marcando um atraso que nunca alcança o tempo certo. Trabalha, corre, tenta, e ainda assim a sensação é de areia escorrendo entre os dedos, de esforço que não vira solidez. Não é uma falha sua de caráter, é uma dor antiga que muitos carregam em silêncio. Eu te vejo. Vejo os ombros tensos, a respiração curta, o pensamento girando em círculos. A mente grita, falta algo. O corpo responde com cansaço e o coração pede apenas um lugar onde descansar sem medo. Hoje, vamos colocar nome nesse algo. Com calma, com verdade, com sabedoria. Respira um pouco mais fundo, de um jeito simples, sem cerimônia. Quando você faz isso, o alarme do corpo se aquieta, a amígdala deixa de tocar a sirene e o cérebro racional acende as luzes do planejamento. É assim que a clareza entra. Quando o corpo percebe segurança, a alma encontra linguagem. Quando a alma encontra linguagem, a vida encontra direção. Não é mágica, é fisiologia a serviço da sua esperança. E é espiritual também, porque paz é mais que ausência de barulho. É um chão firme onde o passo volta a ter sentido. Se a mente está incendiada, a sabedoria não encontra espaço para falar. Se o peito está calmo, a verdade enfim consegue ser ouvida. Quero dizer algo que talvez ninguém te disse com cuidado. Você não é preguiçoso, você está sem mapa. Você não é incapaz, você está sem método. Você não é azarado, você está sem fundamentos. Repare como essas frases mudam a direção do seu olhar. Elas retiram o dedo apontado para o peito e o transformam em uma mão que mostra um caminho. Vergonha paralisa, clareza liberta. Culpa é combustível que queima rápido e destrói por dentro. Responsabilidade amorosa é fogo de lareira que aquece e ilumina. Aqui não há acusação, há um convite a reorganizar seu mundo por dentro para que o lado de fora mude com consistência. É por isso que recorremos à sabedoria de Salomão. Não pela curiosidade do antigo, mas pela precisão do essencial. Salomão não falava com o brilho vazio das promessas fáceis. Ele observava a vida como um cientista da alma, pesando escolhas, medindo consequências, testando caminhos. Sua linguagem é simples e cortante, como uma lâmina que separa o útil do ruído. Ele nos lembra que prosperidade sem prudência é castelo de areia, que pressa sem entendimento é tropeço disfarçado de zelo, que paz é uma vantagem concreta, não uma fantasia romântica. Suas palavras atravessam séculos porque tratam de estruturas humanas, não de modas financeiras. Falam do coração que decide, da mente que planeja, das mãos que constroem pouco a pouco. Talvez você tenha crescido ouvindo que tudo se resolve com mais força, mais horas, mais sacrifício. Talvez tenha aprendido a se medir pelo que aparenta, não pelo que permanece. Talvez tenha sido treinado a dizer sim quando o corpo inteiro queria dizer não, e foi assinando fiadorias emocionais que te levaram a dívidas que não aparecem na fatura, mas pesam na alma. Talvez você tenha se acostumado ao imediatismo que promete um céu hoje e entrega um deserto amanhã. Eu não te julgo, eu reconheço o terreno, já vi essa estrada. E o que a sabedoria ensina é que não existe mudança sustentada sem uma troca de alicerces. Tirar a casa do pântano e colocá-la sobre rocha. Hoje, vamos trabalhar por fundamentos. Vamos olhar para os motivos invisíveis que drenam suas forças e roubaram sua serenidade. E vamos devolver ao seu dia o que ninguém devia ter levado: direção. O caminho não será feito de gritos, mas de acordos internos. Não será movido a euforia, mas a lucidez. Não será decidido pelo impulso, mas pela soma de pequenas escolhas que, compostas, viram um patrimônio de paz e provisão. Não persiga mais milagres que dispensam processo. Abrace processos que geram resultados tão consistentes que parecem milagres.
É menos barulho, mais essência, menos correria, mais propósito. Perceba o que está acontecendo com você agora. Quando alguém te trata com respeito, o corpo afrouxa. Quando alguém te oferece um mapa, a mente desenrola a corda. Quando alguém te lembra que existe um jeito, a esperança faz um movimento discreto, como quem abre uma janela num quarto abafado. Essa é a janela. Deixe o ar entrar. Permita-se considerar que o que te trouxe até aqui não precisa ser o que te leva daqui para frente. Permita-se admitir que há uma inteligência por trás da vida saudável, que riqueza não é apenas números, é também nervos calmos, decisões íntegras, palavras que constroem pontes, limites que protegem, tempo que trabalha a seu favor. Você vai ouvir verdades firmes, mas ditas com mãos abertas, porque firmeza sem compaixão vira pedra, compaixão sem firmeza vira areia. A sabedoria junta as duas. Ela olha nos olhos e diz: existe um preço, mas também existe um caminho. Existe um ajuste, mas também existe força em você para fazê-lo. Existe disciplina, mas há graça para sustentar cada passo. E se a sua mente perguntar, por onde eu começo? Lembre, começa por dentro, pela calma que permite o plano, pelo plano que protege o esforço, pelo esforço que enfim vira fruto. Não é sorte, é ordem, não é castigo, é alinhamento. Antes de seguirmos, faça um compromisso silencioso consigo mesmo. Não correr para a próxima distração, não fugir quando a ansiedade chamar, não desligar quando o espelho mostrar o que precisa ser ajustado. Respire outra vez, sentindo o ar entrar pelas narinas, o peito expandir, os ombros abaixarem um pouco. Diga baixinho, sem pressa: eu me abro à sabedoria. Parece simples, e é. O simples abre portas que o complicado trancou. O simples organiza a casa para a visita da verdade. O simples devolve o comando ao que havia se tornado automático. O que vem a seguir não são ideias soltas, são chaves. Chaves que giram fechaduras que você talvez nem soubesse que estavam trancadas. Algumas delas vão confrontar hábitos que parecem inofensivos, mas custam caro em silêncio. Outras vão corrigir crenças que soam belas, mas enfraquecem seus pés no meio do caminho. Outras ainda vão devolver ao tempo o papel de aliado, não de adversário. Cada chave abre uma porta específica dentro de você, e quando as portas certas se abrem, o dinheiro deixa de ser um enigma e volta a ser ferramenta. A vida financeira se torna a expressão de um coração mais íntegro, de uma mente mais clara, de um corpo mais em paz. Guarde isto como um fio que guia toda a travessia. Prosperidade não é só quanto você tem, é o que você se torna enquanto constrói. Se o processo te destrói, não é sabedoria. Se o processo te pacifica, provavelmente é verdade. O método certo não esmaga sua alma, ele a fortalece. A estratégia certa não suga sua energia, ela a organiza. O aprendizado certo não te envergonha, ele te amadurece. E se você se percebe cansado demais para começar, então começamos pelo descanso que reposiciona, pelo silêncio que realinha, pela palavra certa que levanta o rosto e devolve dignidade. Agora, caminhemos com coragem mansa, sem exibicionismo, sem promessas vazias, apenas passos reais, sustentáveis, um depois do outro, até que o que hoje parece distante se torne hábito, e o que hoje parece impossível se torne o seu novo normal. Você não está sozinho, a sabedoria te acompanha, a serenidade te guarda, e a verdade, dita com amor, te conduz. Quando a mente tentar voltar ao velho roteiro, repita baixinho, como quem firma uma trilha: eu não preciso de mais culpa, eu preciso de mais clareza, eu não preciso de mais correria, eu preciso de mais ordem, eu não preciso de mais promessas, eu preciso de mais sabedoria. E a partir daqui, chaves em mãos, nós abrimos as portas. Há um tipo de cansaço que não termina quando a jornada acaba, porque não é o corpo que pede descanso, é a alma que implora por direção. Você conhece esse lugar. As horas se acumulam, o suor é real, a entrega é sincera, mas a estrada parece uma esteira que não leva a novos horizontes.
E então nasce a sensação de injustiça, como se o universo estivesse falhando com você. Não é falha sua, é um descompasso entre força e método, entre zelo e entendimento. Quando o coração aperta e a mente corre, é natural acreditar que mais esforço é a única resposta. Porém, há uma diferença silenciosa e decisiva entre trabalhar muito e trabalhar com sabedoria. Essa diferença muda destinos. A pressão por resultados imediatos cria um truque emocional. Ela sussurra que a solução está em estender o dia, encurtar o sono, empilhar tarefas, aceitar tudo. O corpo obedece. A agenda obedece. Mas a vida não se organiza por briga. Ela se organiza por estrutura. É nessa brecha que a frustração entra. Você dá o que tem, dá o que pode, e a colheita não acompanha a intenção. O coração cansa de doar sem ver forma, e a mente, para se proteger, te chama de incapaz. Não acredite nessa voz. O que falta não é valor pessoal. O que falta é um arranjo íntimo que oriente a energia para onde ela de fato frutifica. A sabedoria antiga é direta quando fala disso. Zelo sem conhecimento tropeça, diz Provérbios 19:2. Diligência prospera quando vem acompanhada de plano, afirma Provérbios 21:5. Essas sentenças soam espirituais, mas são também mapas de neurociência emocional. Se o sistema de alerta do corpo domina, o cérebro entra em modo de sobrevivência e corta o acesso às áreas que planejam, organizam, priorizam. Quando a calma volta, a visão volta. Quando a visão volta, a ação se alinha. Por isso, mais vigor sem norte não corrige a rota, apenas aprofunda o rastro do cansaço. Existe uma imagem que atravessa os séculos e continua precisa. A formiga e o celeiro invisível. A formiga move grãos pequenos, quase ridículos aos olhos apressados. Ela não corre para impressionar, não busca plateia, não faz barulho, apenas segue um método. Primeiro o caminho, depois o depósito. Primeiro a rotina, depois a reserva. Primeiro o entendimento, depois o volume. O celeiro parece invisível no começo, porque é construído antes de ser visto. Do lado de fora, nada acontece. Do lado de dentro, a estrutura cresce. Até que um dia, quem olhava sem paciência enxerga de repente um armazém inteiro. Não foi de repente. Foi método escondido pelo tempo. Talvez o que esgota você não seja a carga de trabalho, mas a falta de uma moldura que diga onde cada esforço pousa. Muitos vivem um ciclo silencioso, correm atrás do essencial sem perceber que o essencial se devora quando não está protegido por uma organização mínima. Nas horas de maior cansaço, o desejo toma o lugar da construção, porque o desejo oferece conforto rápido. Dessa mistura nascem escolhas que parecem aliviar hoje e cobrar amanhã. O corpo agradece por instantes, a vida cobra por meses. Quando o método volta, a dívida emocional se desfaz e a paz financeira ganha um lugar na mesa. Uma forma de trazer ar para dentro desse cenário aparece quando se pensa no dinheiro como um rio que precisa de margens. Sem margens, alaga. Com margens, irriga. Há quem descubra alívio quando enxerga o fluxo organizado em 3 blocos simples, nomeados com a honestidade de quem quer ver claro. O que mantém a casa de pé, o que constrói o amanhã, o que agrada o coração sem sabotar o futuro. Não é uma receita pronta. É um olhar. Quando cada real encontra o seu leito, o rio não precisa transbordar para ser grande. Ele corre no curso que sustenta a vida. Há também o abrigo silencioso, que muitos chamam de margem de segurança. Não é um cofre dourado que se exibe, é uma rede estendida sob o equilibrista. Não impede a travessia, mas dá coragem para atravessar. Quando existe essa reserva, o medo não dirige, a pressa não apita, as decisões deixam de ser empurradas por pânico. A mente pensa melhor quando sabe que um imprevisto não destrói o mês.
O corpo respira melhor quando não precisa brigar para sobreviver a cada surpresa. O coração, então, faz escolhas que não envergonham no dia seguinte. Em meio ao movimento dos dias, outro gesto ganha poder. Uma breve contemplação semanal sobre decisões que custam caro, aquelas que mudam a curva do mês. Não se trata de vigiar cada passo com dureza, mas de iluminar com gentileza os cruzamentos onde a vida financeira costuma se perder. Quando a atenção visita esses lugares com constância, o erro deixa de ser hábito e volta a ser apenas humano. Aos poucos, as escolhas certas deixam de exigir heroísmo e passam a acontecer quase no automático, como quem aprende a dirigir e já não pensa em cada marcha. Perceba como tudo isso honra o que você sente. O método não é um tirano que despreza a sua humanidade. O método é uma casa com portas e janelas, onde suas emoções podem existir sem derrubar as paredes. Quando o plano abraça o seu ritmo, você não precisa escolher entre ser um ser humano e ser uma pessoa organizada. Você não precisa se violentar para mudar de vida. Você precisa de uma estrutura que acalme a tempestade por dentro e permita que a sua força trabalhe a favor de você, não contra. Essa é a sabedoria que salva destinos do esgotamento estéril. Ela não te chama de fraco, ela te chama de valioso demais para desperdiçar energia em trilhas que não chegam a lugar nenhum. Ela te lembra que dedicação é uma bênção quando encontra direção, e que direção é uma bênção quando nasce de entendimento. Quando essas duas se encontram, você deixa de se sentir perseguido pelo atraso e passa a caminhar com o tempo ao lado, não atrás de você. A forma como você trabalha muda por dentro. O resultado muda por fora. Guarde esta pergunta como quem encontra uma chave no chão e reconhece que ela abre uma porta dentro da própria casa. O que você está fazendo com força que deveria fazer com método? Existe um tipo de tensão que mora atrás das contas pagas no limite. Tudo funciona na superfície, mas por dentro há uma corda esticada demais. Qualquer vento mais forte ameaça arrebentar o que levou anos para montar. O corpo percebe antes da mente, com a respiração mais curta, o estômago apertado, o sono leve que desperta com barulhos pequenos. O pensamento corre na madrugada e a pergunta silenciosa aparece como um eco que não se cala. E se o imprevisto vier? E se a demissão chegar? E se o mundo mudar de humor amanhã? A emoção não está errada. Ela está tentando avisar que apoiar a vida inteira em um único ponto cria uma fragilidade que não combina com a sua dignidade. A cultura costuma chamar de estabilidade aquilo que tem aparência de rotina constante. Um emprego único, uma carteira assinada, uma mesa que não muda de lugar. É claro que existe valor em compromissos duradouros. O problema é confundir previsibilidade com segurança real. Previsibilidade sem alternativas cria conforto aparente e risco invisível. O chão parece firme até a primeira rachadura. Quando a primeira trinca surge, todo o peso se concentra naquele mesmo ponto. A estabilidade que deveria acalmar vira pedra no peito. O coração percebe, a mente disfarça, o corpo paga a conta. A sabedoria antiga fala desse ponto com uma simplicidade que ilumina, reparte com 7 e até com 8, ensina Eclesiastes 11:2. Não é discurso de ambição sem freio, é prudência, é a arquitetura da serenidade. É a compreensão de que uma casa com mais de um alicerce resiste melhor aos tremores do terreno. Não se trata de correr atrás de tudo ao mesmo tempo. Trata-se de criar raízes em mais de um lugar para que nenhuma rajada roube o seu chão. É menos exibicionismo e mais estrutura. Menos pressa e mais projeto.
menos ansiedade e mais opções. Quando a vida tem apenas uma fonte de sustento, o cérebro aprende a operar em estado de vigilância constante. O alarme interno toca por qualquer sinal de mudança. O corpo despeja tensão nas veias, a mente perde acesso ao lugar onde as melhores decisões nascem. Quando novas raízes entram em cena, o sistema de alerta baixa a guarda. A certeza de que outra porta existe reduz a pressão sobre a porta principal. Essa folga emocional reabre o caminho para o raciocínio mais claro, para a criatividade que enxerga possibilidades, para a presença serena que negocia com mais precisão. Diversificar não é apenas um movimento financeiro, é um cuidado com o sistema nervoso. A imagem da ponte ajuda a ver. Uma ponte de um pilar só pode ser bela à distância, mas permanece refém do primeiro tremor. Um peso extra, um abalo leve, um erro de cálculo e tudo cede. Agora imagine a mesma travessia sustentada por múltiplos pilares, distribuindo carga, repartindo impacto, respirando junto com o terreno. A suficiência não se mede pela altura do arco, mas pela sabedoria dos pontos de apoio. A vida pede essa engenharia. Uma renda sem raiz não segura promessas. Uma renda com raízes múltiplas suporta a travessia e ainda convida a contemplar a paisagem. Em muitas histórias reais, a segunda raiz não nasce por ostentação. Ela nasce do que já mora na sua mão. Uma habilidade que sempre esteve aí pedindo espaço. Uma tarefa que você realiza com naturalidade e que, na experiência dos outros, vale ouro. Uma solução simples para um problema comum. Às vezes, é um serviço rápido que resolve um incômodo conhecido. Às vezes, é um produto digital que organiza o que muitos não conseguem organizar sozinhos. Às vezes, é uma prestação local, quase artesanal, que circula na vizinhança e cria laços. Pequenas fontes que não gritam para chamar atenção, mas irrigam discretamente o terreno. Há quem encontre direção quando transforma essa busca em um ritmo humano imensurável. A presença constante de um cliente novo a cada semana se torna uma régua de avanço e não uma obsessão. É um passo largo o suficiente para gerar movimento e, ao mesmo tempo, gentil o suficiente para preservar a saúde. A mente entende o jogo quando existe uma marca clara de progresso. O corpo coopera quando as metas não humilham a sua energia. O coração se anima quando a realidade responde com sinais visíveis de que a vida está se abrindo. Não é sobre pressa, é sobre cadência. Diversificar não precisa nascer do medo, pode nascer do amor pela paz. É escolha de quem quer dormir inteiro, não apenas sobreviver acordado. É decisão que conversa com limites saudáveis e com generosidade lúcida. Quem tem mais de um fluxo não se torna automaticamente ganancioso. Torna-se livre para dizer sim com responsabilidade e dizer não com honra. Torna-se apto a sustentar compromissos sem esmagar o próprio peito. Torna-se capaz de atravessar crises sem vender a alma por migalhas de alívio. A prudência de Eclesiastes não empurra para a avareza, ela conduz para a liberdade. Repare como o corpo responde à ideia de alternativas reais. O maxilar relaxa um pouco, o ar entra mais fundo, os ombros descem. Essa é a linguagem silenciosa da esperança. O sistema nervoso traduz em sensações aquilo que a sabedoria explica em palavras. Diversificar fontes é mais do que uma estratégia. É uma medicina para a ansiedade financeira. É como abrir janelas em uma casa abafada. O ambiente não muda de bairro, mas muda de ar. A decisão se torna menos pesada. O diálogo com a vida volta a ser possível. Há um ponto quase sagrado nesse processo. A dignidade se recompõe. Não se vive mais refém do humor de um único portão. Não se negocia mais valores por medo de perder a única chance. Não se aceita mais silêncios que ferem para não desagradar a estrutura que te sustenta. Quando existem raízes em mais de um solo, o respeito próprio volta para a mesa. A conversa com o futuro ganha outra voz. O tempo deixa de parecer um adversário e passa a trabalhar a seu favor. O coração
Mais tranquilo, volta a construir sem pressa e sem barulho. Uma pergunta emerge como espelho que não acusa, apenas revela. Se a sua única renda parar hoje, por quanto tempo a sua casa fica de pé? Há um vazio que veste roupa cara. Ele caminha pelas vitrines interiores e sussurra no ouvido cansado que você merece agora. Merece porque trabalha demais, porque a semana doeu, porque o mundo não viu o seu esforço. A frase parece justa, quase um abraço, e por alguns instantes ela realmente acalma. O corpo relaxa quando a sacola chega em casa, o coração se distrai com o brilho novo, a mente ganha um alívio curto. Depois, o silêncio volta com mais sede. A fatura acende como um farol no escuro. E a mesma frase que prometeu descanso empurra a noite para mais longe. Não é fraqueza sua, é um mecanismo antigo tentando consolo rápido para dores profundas. A comparação social alimenta esse roteiro sem que a gente perceba. A tela acende, o peito aperta e de repente a vida do outro se torna um espelho torto para medir a própria dignidade. O consumo então troca de função. Ele deixa de ser ferramenta e vira identidade. Deixa de servir à vida e passa a ditar a vida. O preço não mora só no extrato. Mora em horas de sono perdidas, em conversas adiadas, em decisões tomadas com a mente cansada. É um tipo de fome que se satisfaz com perfume e continua vazia no centro do peito. A sabedoria antiga não ridiculariza esse movimento, ela o decifra. O tolo gasta tudo. Na casa do sábio há tesouro e azeite. Provérbios 21, 20. Essa imagem é precisa porque fala com os sentidos. Tesouro é o que fica guardado. Azeite é o que nutre, ilumina, cura feridas. E mais do que isso, o azeite fica dentro de um jarro. Ele não desfila na rua. Ele não pede aplauso. O que sustenta a casa nem sempre posa para foto. O que protege o futuro nem sempre recebe curtidas. O que garante paz quase sempre parece invisível para quem corre atrás de brilho. Existe um ponto em que a neurociência se encontra com a espiritualidade. O circuito de recompensa do cérebro ama novidade. Ele entrega pequenas explosões de alívio quando você atende ao impulso que diz mereço agora. Não é maldade. É um sistema tentando te dar descanso. O problema é que esse descanso é curto e cobrado com juros emocionais. Quando a calma acaba, o corpo liga o alarme e você busca outra dose de alívio. A sabedoria propõe outro caminho. Ensina o corpo a gostar do que permanece. Ensina a mente a adiar a gratificação. Ensina o coração a medir valor pelo que sustenta, não pelo que brilha. Um detalhe muda destinos quando se torna hábito íntimo. Antes de pagar o mundo, honrar a própria construção. Não é arrogância, é respeito pela sua vida. Esse gesto silencioso envia uma mensagem clara ao sistema nervoso. A sua história importa, o seu amanhã existe. A doação ao futuro apaga incêndios que você nem verá, porque eles não chegarão a começar. O interessante é que, quando esse cuidado se repete, o impulso por mostrar status perde força, o prazer migra. Ele sai da vitrine e se muda para dentro. O corpo aprende a gostar da sensação de segurança. A mente aprende a gostar da ordem. O coração aprende a gostar de uma liberdade que não precisa de plateia. Há um outro gesto que protege a serenidade sem violência. É permitir que o desejo respire antes de virar decisão. Deixar que uma vontade atravesse alguns amanheceres para provar se é vontade ou só anestesia. O que é essencial permanece aceso quando o entusiasmo baixa. O que é apenas alívio se desfaz quando a luz do dia recai sobre o preço real. Essa simples distância entre sentir e agir devolve espaço à consciência. Quando a consciência tem espaço, ela enxerga custo e colheita e decide com mais beleza. A figura do jarro volta como guia. O azeite guardado não chama a atenção, mas muda a qualidade da casa. Acende a lâmpada quando falta luz. Tempera o alimento quando a mesa é simples. Trata feridas sem espetáculo. É assim com a reserva que não aparece nas fotos. Ela ilumina quando a vida apaga os postes. Ela tempera meses difíceis.
Ela trata cortes que imprevistos causam. Quando existe azeite no jarro, o medo perde voz. Quando a escassez bate à porta, quem responde é a prudência, não o pânico. O corpo sente essa diferença na pele. O maxilar relaxa. O peito encontra um ritmo mais amplo. A cabeça não precisa criar histórias grandiosas para justificar escolhas pequenas. O silêncio, que antes era ameaça, vira aliado. O tempo, que antes parecia um caçador, vira um jardineiro paciente. A vida vai tomando textura de chão firme. O mundo lá fora continua variando, mas o mundo de dentro ganha uma estabilidade que não depende do humor da vitrine. Nada disso nega a beleza das coisas boas. Não é um voto de pobreza, é um voto de sobriedade. Há momentos em que celebrar com algo novo é uma bênção legítima. O que a sabedoria ensina é a ordem dos amores. Primeiro a casa que te abriga quando a noite esfria. Depois os enfeites que alegram os olhos. Primeiro a estrutura que protege sua paz. Depois o adorno que conversa com o seu estilo. Quando a ordem se inverte, a beleza cobra a conta. Quando a ordem se alinha, a beleza soma sem ferir. A dignidade volta para o rosto quando essa conversa amadurece. Você deixa de perseguir aprovação e passa a cultivar presença. Deixa de comprar um papel de personagem e passa a habitar a sua própria vida. Deixa de medir valor pela reação dos outros e passa a sentir valor na forma como cuida do que é seu. O resultado é uma liberdade que não teme perder vitrine, porque já encontrou raiz. Uma liberdade que caminha leve por não carregar encomendas que não pertencem à alma. E então a pergunta que fecha este capítulo se acende como uma vela no escuro. O seu dinheiro prova quem você é ou quem você quer impressionar. Há um cansaço que não nasce do trabalho, nasce do peso dos outros sobre os seus ombros. Ele chega manso, vestido de bondade, e diz que amor verdadeiro é dizer sim mesmo quando tudo em você pede uma pausa. No começo parece nobre, quase heróico. Com o tempo, o corpo começa a denunciar a farsa com sinais pequenos e insistentes. A nuca rígida, o peito em alerta, a noite que não descansa. A mente negocia acordos silenciosos para evitar conflitos, e a alma paga juros altos por uma paz que dura pouco. O que se chama de carinho se torna penhora afetiva. O que se chama de lealdade vira um contrato que nunca foi assinado, mas cobra como se tivesse carimbo e firma reconhecida. A cultura confunde bondade com ausência de limites. Ensina que negar é crueldade e que ceder é virtude. Com isso, pessoas sensíveis se tornam fiadoras de promessas que não fizeram, de decisões que não tomaram, de dívidas que não contraíram. O preço não aparece apenas no extrato, aparece na saúde emocional e na confiança ferida. A cada sim arrancado pela culpa, uma pequena parte de você fica para trás. A cada socorro que esquece a verdade, cresce a distância entre a sua intenção de ajudar e a realidade dos resultados. Por trás do sorriso, a exaustão mora. E por trás da exaustão, uma tristeza profunda por ter traído a própria medida. A sabedoria antiga descreve esse cenário com uma clareza que consola e corrige ao mesmo tempo. Provérbios alerta contra a fiadoria imprudente. Fala de livrar a própria vida quando a mão se prende em garantias que esmagam. Reúne em poucas linhas uma ética de proteção que não é egoísmo, é responsabilidade. Quando a palavra dada ultrapassa o que se pode sustentar, a caridade vira armadilha. Quando a ajuda ignora a realidade, a bondade alimenta o ciclo que diz querer curar. O texto sagrado não pede dureza, pede lucidez. A lucidez que livra o coração de juramentos que nasceram de ansiedade, de culpa, de medo de desagradar. A neurociência emocional reconhece o mesmo roteiro por outro nome. Muitos aprendem desde cedo que agradar é sobreviver. O corpo desenvolve a tendência de concordar para evitar tempestades, o que acalma por alguns minutos, mas corrói por dentro quando a conta chega. Quando os limites se afirmam com respeito, o sistema nervoso encontra repouso.
e a mente recupera acesso ao discernimento fino. Surge a capacidade de distinguir entre socorro que sustenta o outro e socorro que perpetua o desajuste. Surge a coragem tranquila de dizer palavras verdadeiras sem ferir a própria dignidade. A imagem da porta ajuda a ver o que acontece. Uma porta sem dobradiça pode ser bonita, mas não cumpre função. Tomba ao primeiro toque. Assim é a bondade sem estrutura. Tem aparência de amor, mas não protege a casa. Dobradiças são limites. Elas não impedem a passagem, elas regulam o movimento. Permitem abrir quando há luz e fechar quando há vento. Evitam que a porta gire em desespero até cair. A presença de limites não diminui o amor. A presença de limites possibilita que o amor dure. O gesto afetuoso deixa de ser impulso de salvador e se torna cuidado que respeita a verdade do tempo, a verdade do outro e a sua própria verdade. Em relações maduras, a generosidade não é empréstimo cobrado em silêncio, é doação que não aprisiona. O coração ajuda porque escolhe, não porque teme. A clareza transforma afetos em acordos que honram as duas partes. Quando existe necessidade de combinar responsabilidades, a boa vontade se traduz em palavras simples e transparentes. Nada de promessas vagas que se dissolvem quando a situação aperta. Nada de garantias além da própria capacidade. Nesse terreno, a confiança cresce porque sabe onde pisa. A amizade não precisa se esconder de conversas difíceis. A família deixa de confundir amor com resgate eterno. A calma volta quando a alma percebe que o sim pode ser verdadeiro e o não pode ser terno. O corpo relaxa quando entende que frustração do outro não é sentença contra a sua bondade. A mente se alinha quando vê que ajudar não é substituir, apoiar não é anular, sustentar não é assumir uma vida que não é sua. A espiritualidade prática confirma: o amor que sustenta é aquele que se oferece com liberdade, que diz venço junto quando você caminha e que também diz: não posso tomar o seu lugar, porque assim eu te tiro de você mesmo. Há grandeza nessa honestidade, há cura nessa fronteira. A dignidade retorna quando esse entendimento cria raízes. O coração volta a se ouvir. O rosto volta a dizer a verdade. A presença perde o medo de desagradar por ser íntegra. Os relacionamentos deixam de ser uma arena silenciosa, onde se trocam favores por silêncio. Em vez disso, tornam-se uma casa com portas e janelas, onde a vida entra e sai com respeito. A gratidão ganha autenticidade, porque ninguém está pagando um preço invisível para manter a aparência de harmonia. A paz, antes frágil, ganha espessura. Surge então uma pergunta que ilumina: a sua bondade está comprando silêncio ou construindo justiça? Há um cansaço que nasce de querer que a vida aconteça toda de uma vez. Ele se apresenta como urgência, acelera o peito, seca a boca, corta a paciência. O mundo moderno chama de ambição o que muitas vezes é apenas medo de ficar para trás. A alma então se encurva para caber no espaço estreito do imediato, e o imediato cobra caro. Quando a gratificação precisa ser agora, o corpo vive em estado de alarme e a mente perde o acesso às rotas longas. A sabedoria antiga olha para esse cenário com ternura e firmeza. Quem ajunta pouco a pouco, aumenta. É o pouco que se repete que muda a paisagem, não o muito que desaparece depois de um suspiro. A neurociência emocional confirma com outros nomes o que a espiritualidade já ensina há séculos. O sistema de recompensa adora o brilho do instante e oferece pequenas explosões de bem-estar quando você se entrega ao atalho. Mas o cérebro também sabe construir estrada se você oferecer pistas consistentes. Repetição com sentido cria trilhas dentro de você. Essas trilhas se tornam caminhos automáticos. O que antes exigia força hercúlea passa a acontecer com naturalidade. É como quando se aprende a nadar. No começo, o corpo luta com a água. Depois, o corpo descobre o ritmo do fôlego e a água vira caminho. A imagem do cedro do Líbano ajuda a ver com calma.
O cedro não se apressa. Ele cresce por dentro antes de crescer por fora. Enraiza fundo até encontrar fontes que não secam com a primeira estiagem. Enquanto os olhos impacientes procuram altura, o cedro procura profundidade. Só depois a copa se abre e entrega sombra. O mesmo acontece com uma vida que decide construir riqueza como quem planta um bosque. O que parece pequeno demais hoje é o que permite que amanhã nada a derrube. A pressa ergue estruturas altas com base frágil. O tempo, quando se torna aliado, ergue casas que atravessam gerações. Provérbios confirma o desenho. Casas se constroem com sabedoria, se firmam com prudência, se enchem de tesouros com conhecimento. Não é um poema distante da realidade. É um mapa que coloca ordem nas forças do coração. Sabedoria para escolher as direções. Prudência para sustentar o ritmo. Conhecimento para aperfeiçoar o que já funciona. Quando essas três vozes caminham juntas, o cotidiano vira oficina. Você ajusta o que pode, acolhe o que não controla, celebra o que amadurece no seu tempo. A ansiedade perde autoridade. O silêncio volta a ser fértil. Há um gesto quase invisível que muda destinos quando se transforma em rotina. Honrar a própria construção antes de responder às demandas do mundo. Destinar a primeira parte para o futuro que você deseja. Não por dureza, mas por amor à paz. O corpo entende a mensagem e desacelera. A mente encontra a clareza necessária para decidir com serenidade. O coração reconhece a dignidade de quem se cuida para poder cuidar. Esse gesto parece modesto no começo. Com o passar dos meses, ele se torna uma fortaleza silenciosa. Quando o imprevisto bate, não é o pânico que atende, é a reserva que responde. Outro movimento delicado e poderoso nasce quando se escolhe um passo pequeno e constante. Em vez de saltos que assustam, decisões miúdas que se repetem até virar pele. Um pequeno aumento de cuidado na semana. Uma pequena organização a mais na virada do mês. Uma pequena anotação diária sobre o que aprendeu. O acúmulo dessas pequenas fidelidades faz algo que as grandes promessas não conseguem fazer. Ele muda quem você é enquanto constrói o que você tem. Com o tempo, a identidade se alinha ao destino. E quando a identidade muda, o resultado não precisa ser forçado. O diário de aprendizagem entra aqui como uma espécie de espelho amigo. Ele não acusa, ele revela. Na simplicidade de registrar em palavras o que o dia ensinou, a mente processa, integra, transforma. O erro deixa de ser um fardo vergonhoso e vira matéria-prima. A repetição de acertos deixa de ser sorte e passa a ganhar nome, data, textura. O cérebro agradece por esse espaço de integração. A alma agradece por essa conversa íntima que recolhe pedaços de coragem espalhados pelos dias. A vida financeira agradece por finalmente existir uma narrativa que sustenta o avanço. Quando se vive assim, o tempo muda de rosto, deixa de parecer um caçador e passa a parecer um aliado. O relógio não ameaça, acompanha. Cada manhã traz a chance de repetir o que funciona. Cada noite oferece uma pequena revisão afetuosa que recoloca o eixo no lugar. Não há euforia, há consistência. Não há espetáculos, há chão. E esse chão alimenta uma liberdade diferente. É a liberdade de quem não precisa provar nada porque já habita a própria construção. A liberdade de quem sabe que prosperidade é mais do que números. É também nervos calmos, palavras alinhadas, promessas cumpridas primeiro consigo mesmo. Nesse lugar, a pressa perde prestígio. O brilho do atalho empalidece diante do brilho discreto da continuidade. O rosto ganha traços de descanso. Os olhos aprendem a ver beleza no que permanece. A casa respira. O trabalho ganha sentido, porque conversa com uma história maior do que o dia que passa. O coração, menos ansioso, volta a oferecer generosidade sem se ferir, porque não está tentando comprar o futuro com moedas de exaustão. O corpo, menos tenso, volta a dormir com a serenidade de quem sabe que, enquanto descansa,
o método continua de pé. E então, a pergunta que amadurece este capítulo se torna um convite simples e profundo. Que hábito pequeno de hoje o seu eu de 5 anos vai agradecer? Há momentos em que a vida inteira cabe em um punhado de imagens silenciosas que guardam mais verdade do que discursos longos. A formiga que carrega grãos pequenos e constrói um celeiro que começa invisível. A ponte que descansa segura porque não depende de um único pilar. O jarro guardado em casa com azeite que ilumina quando a noite cai e nutre quando o dia é simples. A porta com dobradiças firmes que permite entrada quando há luz e fechamento quando sopra vento. O cedro que cresce por dentro antes de aparecer por fora. Essas figuras falam baixo e, justamente por falar baixo, atravessam o ruído e tocam o centro. O coração as reconhece porque sempre soube que prosperidade não é espetáculo, é estrutura. A sabedoria antiga se une à ciência do sentir quando revela que nervos em paz pensam melhor, que um corpo acolhido devolve acesso à clareza que organiza escolhas, que uma mente serena é mais fiel à própria verdade. O que antes parecia uma condenação se mostra como um equívoco de arquitetura. Não é falta de valor, é falta de fundamentos. Não é ausência de coragem, é ausência de método que ampare o zelo. Quando a calma encontra a estratégia, a pressa perde o trono. Quando a intenção encontra a estrutura, o caminho deixa de ser uma arena e volta a ser estrada. Talvez seja por isso que a dignidade muda de lugar quando a ordem muda por dentro. A formiga se torna a imagem de uma disciplina que não humilha. A ponte revela a beleza das alternativas que respiram. O azeite lembra que o essencial mora no que não precisa aparecer. A porta ensina que limites não ferem, protegem o que é sagrado. O cedro confirma que tempo e profundidade têm uma linguagem própria. O rosto ganha traços de descanso quando essas verdades deixam de ser ideias e viram textura de cotidiano. Nada grita e ainda assim tudo se recompõe. A vida financeira, quando visita essa casa, deixa de ser um juiz com martelo e se torna um espelho que revela contornos. O que antes era uma corrida contra fantasmas, vira uma conversa honesta com aquilo que permanece. Em vez de medo que paralisa, surge respeito por si. Em vez de culpa que trinca o peito, aparece responsabilidade terna. Em vez de promessas infladas, nasce um compromisso silencioso com o que sustenta. A serenidade deixa de ser um prêmio distante e passa a ser uma base que permite criar, decidir, cuidar e amar sem se deixar quebrar. Talvez o coração perceba que a pobreza mais cruel nunca esteve apenas no saldo, mas na sensação de não ter chão. E talvez perceba também que a riqueza mais profunda começa quando a alma volta a confiar em si, quando os passos voltam a conversar com a verdade íntima, quando o tempo volta a ser aliado. De dentro para fora, o que se construía com medo passa a se erguer com sentido. O que se defendia com aparência passa a se proteger com substância. O que parecia sorte passa a ter nome simples e honesto. Ordem, prudência, paz. Fica então um círculo de perguntas que não acusam, apenas iluminam como quem acende lâmpadas ao cair da tarde. O que está sendo feito com força que pede método, onde a vida apoia peso demais em um único pilar. O que na rotina prova quem você é e o que apenas tenta impressionar. Em quais afetos a sua generosidade compra silêncio e em quais ela constrói justiça. Que hábito pequeno de hoje o seu eu de depois vai agradecer com gratidão tranquila. Quando essas perguntas ecoam por um tempo dentro da casa, não há necessidade de pressa. A porta certa se abre, a luz certa acende, a árvore certa cria raízes e a travessia, enfim, permanece.